Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e verso 7. A mensagem de Deus para você hoje é: deixa eu cuidar de você. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos ler mais uma vez? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amém? A palavra de Deus está dizendo lançar. Essa palavra aqui, lançar, é uma linguagem de pescador. Conhecemos Pedro, então ele vai dizer lançar. No original, a palavra lançar, ela quer dizer fazer ir de volta, jogar novamente. Tem que ter um impulso de lançar. Imagine um pescador quando ele lança aquela rede sobre o mar imenso. Ele tem que ter um alvo, ele tem que conhecer o tempo e saber onde vai dar peixe para lançar a sua rede. Aqui o nosso alvo é sobre Jesus. Lançar a tua ansiedade sobre Jesus. Outras traduções, aos pés de Jesus, ou no sacrifício da cruz. Lançar, teu alvo que tu tem que lançar é Cristo. Deixar para Cristo, fazer ir de novo, jogar novamente ao sacrifício da cruz. Quem é Jesus? É o único mediador entre você e Deus. Ele fez o sacrifício para que o seu castigo fosse transformado em paz, para que hoje você não sofresse, mas deixasse para Ele cuidar de você. O sacrifício de Jesus nos trouxe perdão, amor, paz, graça, misericórdia, tudo que não merecíamos, mas lá naquela cruz Ele se sacrificou. Então aqui está dizendo: lança sobre Ele o quê? A tua ansiedade. Todos têm ansiedade? Será que todos têm ansiedade? Sim. A ansiedade, o que é a ansiedade? É um mecanismo natural do teu organismo. Então, se tu é ser humano, você tem ansiedade. Quem te criou? Jesus. Quem te fez o teu funcionamento? Jesus. Logo, Jesus criou o mar, criou o vento, mas Ele tem controle sobre o mar e tem controle sobre o vento. Você tem ansiedade no seu cérebro, no seu corpo, porém, quem tem controle sobre ela é Jesus. Então, por isso, nós temos que lançar a nossa ansiedade aos pés de Jesus. Na teoria, é muito fácil. E seria fácil se eu dissesse para você que ansiedade era isso. Todos pegariam a sua ansiedade e lançariam, mas nós não vimos ela. Então, como ela vem reagir no nosso corpo? O mundo externo, no teu trabalho, a tua vida secular, onde você vive, com quem você convive, vai gerar uma pressão. E nessa pressão vai gerar um medo. E esse medo não resolvido, ele vai gerar ansiedade. Medo é o pai da ansiedade. Todas as vezes que você tiver medo, não resolver, não superar esse medo e esconder, vai surgir uma ansiedade para você lidar. Por quê? A ansiedade é o seguinte: é como se ela tivesse de costa para você, mas você chama ela para briga quando não resolve o medo. Ela está de costa, ela não quer, ela está ali dormindo, mas você chama ela e ela vem para quê? Para defesa, ela vem para te defender. É uma defesa que o teu organismo criou para te defender na hora do ataque. Os benefícios da ansiedade é o teu instinto de sobrevivência. Ela tem um lado bom. Tu não vai mexer com uma cobra porque tu sabe que ela é perigosa. Então, se uma cobra aparece, você vai se armar, você vai ter medo, mas ou você foge ou você enfrenta, e só vai enfrentar se sabe que vai vencer. E isso é ansiedade. Ela não vai deixar você enfrentar aquela cobra se você não tem todo o ataque. Então você vai fugir.
fugir. E muitas vezes o teu problema é isso. Acontece um determinado problema na tua vida, ou você foge, ou você enfrenta, ou sobre ela você domina. Mas muitas vezes os nossos medos têm sido maior, gerando transtornos na nossa vida. Tem ansiedade, mas não é todos que vão sofrer com ela. Sofrimento da ansiedade aí já é diferente. O que aconteceu? Não consegui dominar meu medo. Ele gerou uma ansiedade, não consegui dominar a minha ansiedade, agora tem uma neta, transtornos. Aí você vai sofrer de insônia, você vai sofrer com preocupações excessivas do seu futuro, você não vai conseguir mais controlar e vai ter até uma imaginação de um medo inexistente. Isso vai acontecer de hoje para amanhã? Não. É lá da tua infância, é lá da tua vida. Como isso? Como que se origina isso? Então vamos aprender na prática com Pedro, que ele era muito ansioso. Os medos e a ansiedade de Pedro. Como Pedro, de ser medroso, aparentemente sendo corajoso, mas ele tinha muito medo, que se transformou em ansiedade por ele não conseguir lidar com aquele medo. E agora ele se torna pastor. E ainda vem dizer para mim e para você, lançar a tua ansiedade. Para Pedro ter dito isso é porque ele lançou a dele. E está te ensinando que você não precisa viver com ela, sofrer. Não, você vai usar os benefícios dela, mas o sofrimento já está lá na cruz. Aleluia! Primeira coisa que nós vemos é que Pedro conheceu Jesus. Como que você conheceu Jesus? Como foi o teu conhecimento sobre Jesus? Como Jesus apareceu na tua vida? Jesus apareceu na vida de Pedro quando ele estava com muito medo. Quando já estava virando ansiedade, ansioso com o que eu vou comer amanhã. Ele passou uma noite inteira pescando e não tinha peixe. O único sustento da família era a venda do peixe. Era se alimentar do peixe. Porém, ali o provedor da família se sente incapaz. Não tenho condições financeiras para minha família, para a sogra que ele amava. Pedro amava a família dele. Chega até levar Jesus para curar a sogra. Então a gente vê que o coração de Pedro é aquele protetor. Eu tenho que proteger. Eu não posso ser fraco. Porém, ele se cansa. É humano. E é quando ele se cansa que Jesus chega. No momento ele que se cansou, há 2 barcos abandonados e pescadores lavando suas redes. Jesus logo vem no barco de Simão pedindo emprestado. Empresta teu barco. Mas ele só não pede emprestado, ele pede para Pedro entrar junto. E ele foi ter que entrar no barco porque a multidão oprimia. Então o que Jesus faz? Deixa a multidão de lá e vem para dentro do mar e prega. E Pedro escuta. E Pedro está ali ouvindo. O nome dele era Simão. Ele está ali ouvindo. Mas eu vou falar Pedro porque eu conheço ele por Pedro, tá? Então Jesus conhece ele e vai. Quando Jesus termina, lance as redes. Mas Senhor, eu passei a noite inteira que eu sei que não tem. Deus está dizendo assim, ó, lance a rede. Aleluia! Mas eu fiz a noite inteira, eu me esforcei, não foi só eu, foram os meus amigos. Mas Jesus está dizendo, lance a rede. Como Pedro você tem que fazer? Eu já tentei me livrar, eu já tentei vencer, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar. Primeira coisa que aprendemos para ter que sair, lançar a nossa ansiedade é obedecer a palavra. Não é sobre a palavra do pastor, é sobre a obediência da Bíblia. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Sobre a tua palavra eu vou enfrentar o medo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Davi
suportou o peso de tanto peixe, a ponto de chamar os seus sócios do outro barquinho: vem me ajudar. E o resultado foram redes rasgadas, 2 barcos cheios de peixe quase afundando. Porque o que Jesus faz, Ele multiplica. Naquele momento que Pedro lançou, o alimento sustento veio. Deus está dizendo: aquilo que é fora do teu controle, não tenta controlar o teu futuro, não. Deixa que eu controlo. Mas não é fácil, não é fácil. Isso foi só o início de Pedro. Ele teve que repetir várias vezes isso. Ele teve que aprender várias vezes, mas em 3 anos ele aprendeu. E quantos anos você está e não aprendeu ainda a lançar a tua ansiedade aos pés de Jesus? Glória, aleluia. Quando ele viu aquilo, ele disse: esse homem é divino, esse homem não é natural. E naquele momento ele se sente digno de andar com Jesus. Ele disse: Jesus, se retira de mim, por favor. Eu não mereço andar contigo. Olha, eu sou tão pecador. Eu não mereço andar do lado de um homem tão santo. E sabe o que Jesus olhou para ele com essas palavras? Ele viu no coração de Pedro um medo. O medo de ser rejeitado. O medo de não poder andar com alguém melhor do que ele. O medo de querer ser aceito por algo melhor. Ele não conseguia aceitar merecimento. Ele não achava que poderia ter coisa melhor esperando ele. Se acostumou com aquela vidinha. Não tenhas medo, porque te farei pescador de homem. Deus está dizendo para ti: o teu medo vai ser para ganhar alma, mas antes eu vou transformar a tua vida. Pedro largou tudo. Largou para seguir o mestre. Ele não saiu com as redes nas costas e nem empurrando o seu barquinho. E nem disse: espera aí, mestre, que eu vou negociar o meu barco. Ele largou tudo porque ele queria aprender com o mestre. Muitas vezes tu tem lançado, mas tem buscado. Muitas vezes tu tem até entregado o teu caminho, mas tem dado ordens para o teu mestre como ele executar. E é isso que temos que aprender com Pedro. Pedro não queria incomodar o mestre. Pedro queria se proteger e proteger o mestre. Nós não estamos aqui para proteger o mestre, justificar sobre quem é Deus. Estamos aqui para adorar a Deus. Glória a Deus. Pedro vai andar com Jesus. E quando ele anda com Jesus pelo Espírito Santo, ele fala coisas boas. Como uma pergunta assim, quem vocês acham que eu sou? Jesus pergunta. E ele, pelo Espírito Santo, vai dizer assim: você é o Cristo, Filho de Deus. Primeiro, tenha convicção do teu mestre, de quem é Jesus que você está seguindo. Não adianta querer lançar algo se você não acredita que ele pode resolver o teu problema. Se você não sabe que ele é o Filho de Deus e o que você não tem controle, ele tem. Aleluia. Mas também, Pedro, quando estava ansioso, com medo, falava coisas sem sentido, coisas sem nexo. Falava coisas sem saber o que estava falando. Uma delas é que Jesus resolveu levar Pedro e mais uns discípulos para o monte orar, como de costume. E lá ele vai ter vai ver Jesus ser transfigurado e aparecer mais Moisés e Elias. Mas nesse momento, Pedro está dormindo. Pedro não está conseguindo orar. Nesse momento ele está enfrentando uma fase difícil de oração, porque você vai enfrentar isso. Você vai ter que enfrentar essa fase difícil de não conseguir orar, de ter sono, de ter a opressão mais forte. Vai ter um momento. Orar não é tão fácil, orar não é tão bom como fico romantizando. Você tem que enfrentar, você tem que renunciar, você tem que se dedicar para isso. E quando Pedro é acordado ao ver aquela glória, ele diz assim: Jesus, Pedro estava dormindo, mas vê aquela glória, vê Elias e Moisés. Pedro diz assim: Jesus, vamos construir 3 tendas aqui? Vamos uma para ti. Olha o que Pedro estava falando para Jesus. Nem Jesus ficaria na terra, mas Pedro queria trazer Moisés e Elias para a terra. Muitas vezes você vai ter o Espírito Santo para te orientar, mas em outras vezes, quando o medo te dominar, quando a insônia te dominar, quando o excesso de sono te dominar, a falta de alimentação, você não vai saber o que está falando, você não vai conseguir expressar. Mas tem um Deus que entende e não te julga. Tu tem um
Pedro jamais iria querer que o mestre cuidasse dele. Pedro não queria receber cuidado, nunca soube o que era ser amado. Mas Jesus disse: eu tenho que lavar os teus pés, como sinal de humilhação, de que um dia tu também vai fazer isso. Hoje tu não está entendendo, mas tu vai fazer. Sabe o que Pedro disse? Ah, Senhor, se é assim, então lava a minha cabeça e as minhas mãos. O que ele foi dizer para Jesus? Jesus, então faz por mim o que eu tenho que fazer. Não, Deus vai lavar os pés com um sentimento de humildade, ensinando a ter humildade. Mas o que é para ti fazer? Lavar tuas mãos e a tua cabeça, manter a tua cabeça com a palavra de Deus, isso é para você. Porque quem não tiver as mãos limpas não entrará no reino do céu. Então tem coisas que é para ti, aprenda a saber o que é para ti fazer, o que é para Jesus fazer. E neste momento Pedro teve que aprender: o que é para mim eu controlo, mas o que não é para mim, deixo nas mãos de Deus para controlar. O que é para você? Adorar em meio à luta. O que é para você? Orar pelo aquele teu familiar que tu tem se preocupado. Orar pedindo a proteção dos teus filhos. Mas para Deus é o quê? A proteção divina. Mas para Deus é o quê? A providência. Você ora e adora, o teu Deus trabalha por ti. Pedro, ele achou que estava pronto. Ele achou que estava pronto para defender, quando na verdade ele não sabia se defender. Jesus vai dizer assim para ele: Pedro, Satanás pediu para te peneirar você, mas eu orei e intercedi. Como você sentiria se o teu líder falasse assim para ti: ó, tu não está pronto? Se o Satanás te peneirasse hoje, tu passava. Como você se sentiria? A Bíblia vai dizer que Pedro disse: não, eu estou pronto, e contigo eu vou até a morte. Ele pensou, mas aqui é outro detalhe que temos que aprender: reconheça as tuas limitações e as tuas habilidades. Pedro, as limitações de Pedro era ir até a morte. As limitações impossíveis de Pedro era defender Cristo. Mas o que ele podia estar ceando com Cristo, estar glorificando o Mestre no tempo da ceia, isso era para ele fazer. O que você tem de habilidade que Deus te deu, o que você é bom para usar na obra do Senhor, use. O que Deus te deu de dom para edificar a igreja, use os seus dons. Não deixe de usar os teus dons, mas reconheça as tuas limitações. Pedro em 2 vezes a reconhecer que ele não é bom o suficiente. As 2 tempestades que Pedro vai passar, na primeira ele vai aprender a falar: Mestre, não te importa que morramos? Será que numa situação difícil da tua vida você já orou assim: Senhor, será que não se importa com o meu sofrimento? Já se questionou: Senhor, será que isso vem de ti? Por que estás permitindo? Eu estou sofrendo, tu não se importa com a minha dor? Pedro teve que aprender a falar para Deus que estava com medo de morrer, porque antes ele queria proteger os outros. Se fazer de forte não é ser forte. Quando Deus diz é ser forte, é a tua resistência espiritual. Outra vez ele viu Jesus andando sobre o mar, e ele sempre se sentiu no momento de defender os outros. Você vê que é sempre ele que toma a iniciativa. Então quando todos estão com medo, ele quer tomar a iniciativa, mas ele também estava com medo. Ele toma a iniciativa e diz: se é tu, Senhor, deixa eu ir sobre as águas. Mas indo sobre as águas ele afundou. E quantas vezes você afundou porque duvidou? E a Bíblia diz que o amor não tem dúvidas. Se duvidou, ainda não ama o suficiente a Jesus para acreditar que Ele te salvará, para acreditar que Ele te livrará, para acreditar que se tu passar nas águas, tu não vai se afogar. Se vier o fogo, tu não vai se queimar. Aleluia. E o que ele entendeu é assim: Pedro, Jesus fala, o dia que tu se fortalecer, tu fortalece os teus irmãos. Cuida de ti primeiro. Há um tempo para todas as coisas. E o tempo que Jesus andou com Pedro, 3 anos, era para quê? Para ele se fortalecer. Ele não tinha que estar cuidando dos outros, não. Naquele momento Cristo
coisas, ele diz assim, um detalhe muito importante. Vocês precisam ter espadas. Aí pergunto, 2 espadas tá bom? Ele diz sim, tá bom. Mas eles não tinham esse conhecimento. A Bíblia fala que o entendimento não estava aberto. Porque está escrito nas profecias e elas têm que se cumprir. Que o filho do homem vai ser ferido, mas o transgressor também vai ser. E quem não tiver a sua espada, que venda a sua túnica. Na Bíblia não fala quem vendeu túnica e não fala se tinha espada. Nós sabemos que foi o Pedro que cortou pela uma profecia. Pedro, ele não era afrontoso não. Pedro não era ruim para os outros não. Pedro, tudo que ele fez foi por amor defender seu mestre. Porque muitas vezes nós lemos algumas coisas, já li, e não tem autoria, e quando não tem autoria eu fico duvidando. Ah, prefiro um Pedro que explode do que um Judas que beija, mas não faz na frente. Gente, Judas nunca fez pelas costas. O tempo todo criticando Jesus. O tempo todo criticando a Maria. Judas botava ordem em Jesus. O que tu vai fazer com o dinheiro? Por que tu não dá pro pobre? Judas não aceitava o ministério do líder. Judas não aceitava nada. Enquanto Pedro fazia todos os erros para defender Jesus. Aí a gente não pode dizer, mas Pedro era todo errado e ganhou a chave. Não. Pedro estava agindo conforme o seu medo e sua ansiedade. Mas no momento que ele lança, ele não é mais esse Pedro não. Então naquele momento, Jesus vai ser entregue e a gente sabe que Pedro negou. E não tem uma dor maior do que quando você luta para não errar. Você não aceita errar. Você quer fazer tudo conforme o melhor possível e você se depara que você falhou, que você errou, que você não conseguiu defender, que você foi incapaz. E nesse sentimento de Pedro, de incapacidade, de se sentir horrível, de chorar amargamente, eu neguei que conhecia o meu mestre, eu não sou mais digno de andar no meio dos discípulos. Talvez muitos pensamentos amargos na vida do Pedro, sofrendo com a culpa do erro. Mas era necessário, porque senão ele não aprende a lançar. Teve 3 anos com Jesus, não aprendeu a descansar com o mestre. Agora o mestre sai de cena e deixa ele ali aprendendo com a culpa. Pedro vai esquecer tanto das palavras do Senhor em meio àquela dor, que ele não acredita nas mulheres e na ressurreição. Porém um dia ele decide voltar ao ponto inicial. Onde? Na pesca. Eu vou pescar, quem quer ir comigo? E os discípulos foram. E ele pescando, não aconteceu nada. Ficaram uma noite inteira. Há 3 anos atrás, ele tinha ficado uma noite inteira. Passa-se 3 anos conhecendo o mestre, ele fica uma noite inteira pescando e nada. Nada. Mas quando eles desistem, quando eles saem, tem alguém esperando, pedindo peixe. É um homem diferente. E eles falam, não temos comida, não temos peixe. Aí ele diz assim, pesca do lado direito do barco. E eles foram e era muito peixe. João reconheceu. É o nosso Senhor que está ali. Ele já tinha feito isso outra vez. Pedro viu o que ele fez? Colocou a túnica. Por que Pedro estava sem túnica? Porque ele tirou a túnica para dar uma espadada. Porque Jesus disse, né? Tira a túnica e pega a espada. Então ele decidiu, ou túnica ou espada. Se eu vou me defender, eu pego a espada. Mas se a partir de hoje eu vou lançar sobre o mar, eu estou com a túnica. Ele lança sobre o mar com a túnica. Deixa no mar a ansiedade, deixa no oceano do Espírito. Você não pode dominar o mar, não, mas tem um Deus que domina. Lança sobre ele a tua ansiedade, lança sobre ele as tuas fraquezas e o teu medo. A partir daquele momento, Pedro decidiu, não andarei mais com espada, andarei com a túnica. O que você tem que trocar aí? A sua arma da razão pela lógica divina. O que Pedro aprendeu? A partir de hoje eu não me defendo mais. A partir de hoje, se eu tiver que levar um tapa, é para a glória de Deus. E é difícil isso, mas aprendeu com a descida do Espírito Santo. E neste momento em diante, Jesus apareceu ali só para dizer para ele assim, Pedro, tu me amas? Ele ficou até triste. 3 vezes, né? Jesus
desconfiando, mas ele falou assim: Jesus, tu sabes de tudo, inclusive que eu te amo. Jesus sabe de tudo, inclusive que tu ama ele, inclusive do teu amor por ele, mas ele quer ouvir que tu ama ele. Aí Jesus disse assim para ele, porque Pedro, ele foi o último a chegar, todo mundo saiu correndo, ai Jesus, mas Pedro guardou o barquinho, guardou a rede, e Jesus falou para ele as 3 perguntas e ainda disse assim para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e no final, quando tu estiver velhinho, vão colocar uma roupa em ti, vão alargar os teus braços, estender os teus braços, e aonde tu não deseja ir, tu irás. Ali, Deus estava falando da morte dele na cruz, velho e morte de cruz. Ok? Já sei. Se nós soubéssemos como nós íamos morrer, talvez nós não sofreríamos tanto, ou sofreríamos. Mas Pedro já sabia que ele ia morrer velho e morte de cruz. Aí o que ele vai saber? Ah, não, se eu vou morrer assim, eu quero saber como João, o mais amado, vai morrer. E ele pergunta para Jesus: e João? Aí Jesus vai dizer para ele: se eu quero que ele viva até que eu volte, por que tu está te importando? Deixa ele e segue. Então o último fator que Pedro aprendeu aqui com Jesus é que eu não tenho que saber o que Jesus quer para a irmã, eu não tenho que saber da missão do irmão, eu tenho que saber da minha. Quem que eu tenho que me importar com o jeito do outro vai morrer, com o jeito do outro Deus vai agir, vai renovar? Não, a tua missão. Ansiedade é querer controlar o que não é para te controlar. Então ele teve que aprender: o que é meu, o que é dele, e o que é de Jesus é de Jesus. Amadureceu muito, a ponto de ganhar almas e saber pedir. Sabe por que ele soube pedir? Porque o livro de Pedro não foi Pedro que escreveu. Ele falou, digitou. Ele vai dizer lá no final: agradeço o irmão Silvano. Porque Pedro não sabia escrever assim, mas sabia falar bem. Então entenda que há coisas que tu vai ter que aprender a pedir para quem sabe, mas há coisas que Deus vai te ensinar para quem não sabe. Então foi isso que Pedro fez. Lançou a ansiedade, o medo de falar em público. Ele lançou, não sabia falar, mas ele teve que surpreender os mestres da época, porque o Deus Jesus ensina. Medos, quais são os teus medos para fazer a obra de Deus? Lance para ele, deixa de ser que nem Pedro. Pedro teve que ter a identidade dele mudada, era Cefas, virou Pedro, uma pedra, uma rocha em Cristo. Porque Pedro escondia os medos, tinha medo de morrer, tinha medo de não conseguir dar sustento, mas a partir do momento que ele falou os seus medos para Jesus, ele resolveu, parou de transformar em ansiedade. E o final é: lança tua ansiedade sobre Cristo. Por quê? Porque ele tem cuidado de você, mas ele só cuida quem deixa ser cuidado. Pedro não deixava ser cuidado, no momento que deixou, teve peixe assado, teve pãozinho assado. Se fosse hoje nós gostamos de churrasco. Então Deus vai te preparar numa noite sem comida, estressado, cansado, um bom alimento para a tua alma espiritual. Deixa Deus cuidar de você, aleluia. Para de querer ser o protetor, o abençoado, o bonzão. Não, tem momentos que vai ser difícil, mas tem momentos que tu vai poder ajudar